nome é Jansen, sou preceptor dos cuidados paliativos do Hospital Santa Marcelina. Vim aqui para falar com vocês de um assunto importantíssimo, na verdade, imprescindível quando nós falamos dos cuidados paliativos, que é a elegibilidade. Um assunto, na verdade, que causa ainda muita dúvida nos profissionais de saúde e que nós teremos a oportunidade agora de destrinchar um pouquinho e tentar elucidar a cabeça de vocês. Começar falando de uma coisa que me assusta muito, que é o envelhecimento populacional. Esse envelhecimento que ocorre no mundo, de uma forma geral. Essas projeções aqui são de 2014 a 2050. No ano 2014, 12% da população era de idosos. Estima-se que esse número irá dobrar para 21%. E quando nós falamos do Brasil, que é um país subdesenvolvido, isso ainda é mais alarmante. Em 2014, a proporção de idosos era de 13%, aproximadamente, e esse número vai para quase 30% em 2050. Né? As consequências disso são diversas, principalmente para a economia, né, onde ocorre uma diminuição da população economicamente ativa e ocorre uma sobrecarga da previdência social, que nós já vamos discutindo aí no nosso país há alguns anos. Né? E no nosso caso, ao que nos interessa, ocorre uma maior demanda de cuidados de saúde, porque os idosos são realmente aquela faixa etária que ocupa as filas dos hospitais, dos ambulatórios, dos exames, e são eles que realmente possuem as doenças mais graves, ameaçadoras à vida, como câncer, VPOC, insuficiência cardíaca, que são as doenças que nós vamos ver as mais prevalentes aos nossos cuidados. Aqui trazendo dados do nosso hospital, o que podemos ver aqui é o número de pacientes que fizeram quimioterapia em 2018, de acordo com a faixa etária. O que nós podemos ver é que a faixa etária mais prevalente é de idosos, ou seja, só queria mostrar que realmente os idosos são os que têm mais câncer, né? E como nós estamos envelhecendo, as projeções são cada vez piores. A OMS falou que casos de câncer devem aumentar em 70% até 2038. Né? Então, esses valores ainda se tornarão mais assustadores. E aqui são dados da US Renal Data System, que coloca o número de pacientes com insuficiência renal crônica terminal nos Estados Unidos que necessitam de hemodiálise. Eles estão mostrando aqui, visivelmente bem claro, o aumento crescente desses pacientes, né, de 1980 até 2008. E isso, claro, no nosso ano deve estar ainda maior. Claro, devido ao envelhecimento populacional. Mais uma vez provando que esse envelhecimento traz consigo doenças crônicas graves. Né? E essa consequência, né? Hospitais lotados, filas enormes na quimioterapia, no ambulatório de exames. E muitas vezes, onde eu quero chegar, é que esses pacientes eles estão recebendo o tratamento curativo, o tratamento relacionado à sua doença de base, mas muitos deles também vão necessitar de cuidados paliativos. E será que eles estão recebendo realmente esses cuidados paliativos, pelo menos uma abordagem? Será que nossa população conhece o que é cuidados paliativos? Se realmente nem nós conhecemos direito, né, no nosso país. Então, é muito importante falar sobre isso. Mas é claro que não são só os idosos que adoecem, que têm doenças graves. Como nós vemos aqui, pacientes jovens, né? Nós mesmos poderemos estar passando por isso qualquer dia. Crianças, recém-nascidos, todas essas faixas etárias podem passar por uma doença grave, ameaçadora, uma doença crônica, degenerativa, progressiva, e que necessitará realmente de uma abordagem especial, visando acolher suas necessidades, confortar seus sintomas. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para dizer quando nós vamos ter que ter essa abordagem e como deve ser feita. A OMS fez o levantamento e apontou que 40 milhões de pessoas do mundo precisam de cuidado paliativo todo ano. Mas será que eles recebem esse cuidado paliativo? Nós vamos ver à frente. Na distribuição
entidades clínicas que precisam de cuidados paliativos, a primeira acaba sendo as doenças cardiovasculares, a segunda, câncer, a terceira, doenças pulmonares, quarta, HIV/AIDS e quinta, diabetes. E, na verdade, acaba que a gente foca muito no câncer, né? E esse quadro aqui é interessante para a gente lembrar das outras doenças graves que trazem desconforto para o paciente, para os seus familiares, e que muitas vezes nós não falamos nos cuidados paliativos para esses pacientes, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares que estão em primeiro lugar. E quantas pessoas realmente recebem esses cuidados paliativos, né? Aqui vem mostrando que apenas 86% da população que precisa de cuidados paliativos recebe realmente esses cuidados. E quando nós falamos de países subdesenvolvidos, isso ainda é pior, né? Aqui outro dado, 83% da população mundial tem baixo acesso ao tratamento para dor, que é um dos focos do cuidados paliativos. E quando nós falamos de crianças, então, recém-nascidos, isso ainda se torna bem pior. Até porque a maioria das crianças que precisam desses cuidados estão em países subdesenvolvidos. Então é imprescindível, meus amigos, conversarmos sobre elegibilidade. Elegibilidade será uma forma da gente abrir nossa cabeça para aqueles pacientes que estão ao nosso redor e que estão lá recebendo o seu tratamento curativo ou não, mas sem ter seus sintomas paliados, sem ter uma conversa direcionada às suas questões primordiais, né? Que nós sabemos que nós fazemos isso, ok? Aqui é um setor conhecido no nosso hospital, para muitos, né? E aqui eu queria colocar para vocês esse questionamento. Olhem para esses pacientes, claro que estão com seus rostos preservados, sua identidade preservada, mas quantos será que realmente daí precisam dos cuidados paliativos e quantos estão recebendo, né? Então, eu tirei 3 casos desse setor, né? E vamos destrinchar um pouquinho eles. O caso 1, a dona Ana tem 45 anos, não tem comorbidades prévias, está internada há 5 dias por uma pancreatite biliar. Há um dia vem evoluindo com estabilidade hemodinâmica e necessidade de droga vasoativa. Ou seja, a Ana não tem nenhuma doença prévia e está evoluindo com a doença aguda grave, né? O seu José tem 66 anos, é o caso 2, é ex-tabagista, portador de neoplasia de pulmão com metástase cerebral, com KPS de 40, ou seja, uma performance baixa já, e está internado há 2 dias por dispneia secundária à evolução da doença. O caso 3, o Júlio, tem 18 anos, não tinha comorbidades prévias, o jovem rígido, está internado há 3 meses após sofrer um TCE grave, uma internação prolongada por um TCE que foi um evento agudo. Já passou por 2 neurocirurgias, no momento está em coma vigil e dependente de ventilação mecânica. A pergunta que eu faço, como está aí acima, é simples. Quais desses pacientes são candidatos aos cuidados paliativos? Então vamos fazer uma coisa, vamos voltar para o conceito e aí tentar responder essa pergunta. Lembrando o conceito, cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam, aí vem a questão principal, doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Ou seja, aqui já responde, talvez, a metade da nossa aula, né? Do que nós queríamos para a nossa aula. Poderia até parar aqui, se fosse o caso. Os pacientes que precisam de cuidados paliativos são aqueles que têm uma doença, uma condição que ameaça a sua vida, né? Partindo daí ficaria muito fácil, né? Então nós voltamos para nossos casos e respondemos quais desses pacientes precisam de cuidados paliativos. Caso 1, uma paciente que era rígida e está com instabilidade hemodinâmica. Não resta dúvida, é um paciente aguda que precisa de cuidados intensivos e que pode vir a falecer nos próximos dias. O caso 2, seu José, é o paciente que tem uma neoplasia avançada, com perda funcional, que também é o paciente do nosso dia a dia. Esse paciente também não resta dúvida, que ele tem uma doença ameaçadora à vida. O caso 3, esse que traz às vezes um pouquinho de maior dúvida, que era um paciente rígido, que depois de um evento agudo catastrófico, teve sua funcionalidade reduzida à dependência total. Então, acabou se tornando um paciente crítico, grave, e que pode vir a falecer nos próximos dias, né? Semanas, meses ou ano.
Então, meus amigos, respondendo à pergunta, os 3 pacientes têm condições ameaçadoras à vida, então são pacientes eleitos aos cuidados paliativos. O que nós temos que entender é que a abordagem desses pacientes são diferenciadas, né? Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. Então, no caso 1, talvez o que a gente precise nele é controlar bem os sintomas, né, que é isso que a gente propõe, qualidade de vida para o paciente, uma abordagem familiar, tirando suas dúvidas, suas angústias, né, colocando os prognósticos à frente também. O caso 2 é o caso que realmente a gente atua mais devido à complexidade, às vezes, de sintoma, as questões de finitude, que é o paciente com neoplasia de pulmão avançado. Nesse caso, a gente realmente tem uma carga elevada de sintomas, tem que controlar seus sintomas, falar de diretivas, né, falar quais são as prioridades desse paciente frente aos perigos que eles podem vir a correr, né? E o caso 3 é um paciente que realmente pode vir a falecer e que está totalmente dependente, está sofrendo muito durante essa internação, e que a gente pode falar de limitação terapêutica, né? Ou seja, cada caso é um caso, deve ser avaliado, né? E a nossa abordagem também será diferente. Muito bem. Esse gráfico, ele nos mostra basicamente isso que eu estava falando, de outra forma, na verdade, que é o grau de atuação dos cuidados paliativos ao longo de uma doença, né? Vamos tomar aqui, por exemplo, uma neoplasia de pulmão, que ela no início tem a sua terapia modificadora de doença ampla, né? Aqui através dessa área, nós podemos ver que no começo a terapia modificadora ela é intensa e o paliativo ainda está pouquinho, e com o passar do tempo, o paciente vai tendo sua terapia modificadora reduzida, desculpe, e os cuidados paliativos vão aumentando, né? A nossa intervenção vai aumentando até que chegar o momento do paciente vir a óbito, em que as intervenções paliativas são muito maiores do que as terapias modificadoras. Até depois, a questão do luto, né? Então, o conceito da OMS é um conceito amplo, né, que abarca um número grande de pacientes. Imagine quantos pacientes têm doenças que ameaçam a qualidade da vida no hospital, né? Mas existem outros conceitos, como o conceito da Sociedade Europeia de Cuidados Paliativos, que restringe mais esse número de pacientes, que coloca os pacientes cuja doença não responde ao tratamento curativo. E se formos para o conceito da Sociedade Internacional de Hospice, ele ainda é mais restritivo, né? É um conjunto que está dentro dos outros, que coloca os pacientes com doença ativa, progressiva e avançada. Isso é interessante falar, eu acho interessante nas questões de alocação de recursos, né? Imagine se todos os pacientes que têm uma doença ameaçadora à vida tivessem uma avaliação de uma equipe de cuidados paliativos, né? Não ia ter condições, principalmente no nosso país, né, que as equipes são restritas. Mas aí a gente pode colocar em prática conceitos mais restritivos, né, que colocam pacientes cuja doença não responde ao tratamento curativo ou pacientes com doença ativa progressiva avançada, né? Isso é um conceito típico de um hospice, né? Aqui é a Sociedade Internacional de Hospice, ok? E aí algumas sociedades resolveram fazer protocolos de elegibilidade, né? Entre elas, temos esse que é um dos mais conhecidos, que é da Royal College, que é o The Gold Standard Framework, que tem por objetivo identificação precoce de pessoas que se aproximam ao fim de vida e podem necessitar de cuidados especiais. Então, aquele paciente que chega no hospital vai receber o protocolo, assim como todos os outros protocolos de doutorasca, CEPS. Esse paciente recebe esse protocolo de elegibilidade e aí ele será estratificado se merece de uma abordagem paliativa ou não, ok? Geralmente, quando a gente fala que aproximam do final de vida, nós estamos falando do último ano de vida, ok? E esse é o protocolo, esse é o fluxograma do Goldstein Framework, em que o primeiro passo é uma coisa que nós chamamos de surprise question. A surprise question é uma simples pergunta, já vou colocar ela aqui. Você ficaria surpreso se seu paciente
se o seu paciente falecesse nos próximos dias, semanas, meses, ano, a pergunta pode ser dividida, geralmente, os trabalhos trazem a pergunta dividida em sim ou não, ok? A surprise question é uma forma subjetiva de você avaliar se esse paciente pode vir a falecer no próximo ano, mas que tem uma boa sensibilidade, uma sensibilidade, na verdade, razoável pela literatura, em identificar esses pacientes. Então, serve muito bem como a pergunta de rastreio, né? E então, o primeiro passo, cabe muito bem colocar ela, né? E assim eles fizeram a resposta, se caso for não, né? Não, eu não me surpreenderia. Então, como ela tem uma boa acessibilidade, esse paciente deveria passar sobre uma avaliação dos cuidados paliativos, ter um plano de cuidado diferenciado, né? Em que será falado de diretivas, ter seus sintomas e qualidade de vida colocados em primeiro lugar. Se a resposta for sim, você pode parar a sua avaliação por ali. Esse paciente você acha que não vai falecer nos próximos dias, meses, anos, então esse paciente vai passar pelo tratamento regular dele. Mas eles também colocaram a possibilidade, que é o não sei. Eu não sei se meu paciente vai falecer no próximo ano, nesse último ano. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir atrás dos indicadores gerais de declínio, né? Que quais são? Declínio físico, admissões hospitalares, doença avançada, enfim, albumina baixa, perda de peso, enfim, são vários os critérios que, caso positivo, coloca o paciente no próximo passo, né? Que é a avaliação do cuidado paliativo. Se ele for negativo, a avaliação regular. Se a pergunta for não sei, outra possibilidade ainda do não sei, você vai para as questões específicas da doença do paciente, que podem ser diversas. No caso do câncer, você vai avaliar o TNM, por exemplo, a presença de metástases, a performance ruim. No caso de doença cardíaca, você vai avaliar o NIRA, outras especificações que denotam que o paciente está grave, né, para não avançar da doença. Enfim, vai para DPOC, demência, e aí você, tendo alguma dessas especificações positivas, você vai avaliar o paciente, colocar ele num plano de cuidados especial. Se não, vai avaliar ele regularmente. Ok. Nós também fizemos o fluxograma lá do cuidados paliativos do Hospital Santa Marcelina, que é baseado no GSF, com algumas coisas mais simplificadas e algumas coisas mais específicas. Para começar, o nosso paciente deveria, a ser avaliado, precisa ter uma doença progressiva e incurável. Né? A questão de restringir mais esse paciente, né? A questão de alocação de recursos. Aqui é uma observação que, nesse caso, pode entrar também os pacientes com evento agudo catastrófico, como um TCE grave, um AVE isquêmico extenso. E aí o próximo passo é você fazer a surprise question. Você ficaria surpreso se o paciente morresse nos próximos 12 meses? Se não, não ficaria surpreso, nós avaliamos, ok? Se ficaria surpreso, aí nós fizemos uma coisa um pouco diferente do GSF. Nós colocamos uma possibilidade. Se ele tiver uma dificuldade no manejo de sintomas, nós podemos avaliar sim esse paciente. Se ele não tiver dificuldade no manejo de sintomas, segue a avaliação regular. Isso porque eu acredito que a equipe de cuidados paliativos é especializada no controle de sintomas, especializada na qualidade de vida do paciente. Então, mesmo você se surpreendendo dele vir a falecer, mas ele tendo sintomas graves, vale a pena uma avaliação sim. Mas também coloquei a possibilidade do não sei. O não sei traz um próximo passo, que é um passo parecido com o do GSF, mais simples na verdade, que são 5 condições colocadas, como perda progressiva da funcionalidade, doença de base avançada, aí vai do expertise do assistente, uma carga complexa de sintomas, que denotam doença mais complicada, uma perda ponderal nos últimos 6 meses e internações recorrentes por causas não eletivas. Tudo isso denota que o paciente realmente pode vir a falecer no próximo ano, ok? Tendo uma doença progressiva e incurável. Se esse paciente tiver alguma dessas condições, nós avaliamos, a equipe das paliativos é alocada para esse paciente. Se não, esse paciente deve ser avaliado regularmente. Só para encerrar, nós aplicamos esse protocolo no nosso pronto-socorro de clínica,
nesse dia 12/4/2017, foi um corte transversal, um estudo simples, que teve como objetivo apenas dar um diagnóstico de como estava o nosso pronto-socorro naquele momento. Quantos pacientes realmente precisariam de uma avaliação de cuidados paliativos? Foram pegos 46 pacientes, uma média de 60,7 de idade, ou seja, realmente idosos, né? E o que a gente pôde ver aqui, né, só para título de curiosidade, que o principal diagnóstico de internação é a infecção. O interessante aqui é que os principais antecedentes pessoais eram hipertensão e neoplasia. Vê como o número de neoplasia no nosso serviço é muito grande, né? Como está aumentando também, né, no mundo, como a gente já tinha falado. As principais neoplasias eram as hematológicas, naquele momento, e aqui a parte principal desse levantamento é se o paciente estava eleito ou não para uma abordagem paliativa. De 46 pacientes, 26 estavam eleitos, ou seja, mais da metade desses pacientes necessitavam de abordagem de cuidados paliativos, né? E quando nós vimos naquele momento quantos pacientes estavam tendo essa abordagem, nós identificamos que apenas um estava tendo. Isso foi um levantamento inicial, né, quando a nossa equipe de cuidados paliativos estava começando no serviço. Hoje em dia nós sabemos que a coisa mudou muito, a abordagem aos cuidados paliativos já está existindo de maneira bem mais regular do que nós tínhamos antes. E assim encerramos. Espero que tenha ajudado a vocês em relação a esse assunto muito complexo, mas na verdade simples, como nós podemos ver, que é a elegibilidade. Assunto, como eu falei, imprescindível, né? Que faz com que nós não deixemos mais passar, ou menos, pelo menos, aqueles pacientes que precisam ter a qualidade de vida colocada à frente, muitas vezes, das terapias curativas específicas. Muito obrigado.